Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, e hoje vamos começar um assunto novo. Nós vimos nas aulas anteriores a teoria de conjuntos e hoje a gente vai construir todo o nosso início em relação a, utilizando a teoria de conjuntos, a gente vai ver os conjuntos numéricos, tá bom? Então, bora lá! O que a gente tem? O universo dos conjuntos numéricos, tá? Eles se definem em todos esses elementos. O que eu quero dizer com isso? É a mesma ideia que a gente tinha dos nossos diagramas. O que quer dizer? O conjunto, esse n é dos números naturais, ele é o menor conjunto que a gente tem, em comparação aos outros, porque ele está dentro do conjunto dos números inteiros, que é esse z aqui. E os conjuntos inteiros, eles ainda estão dentro dos conjuntos racionais, dos números racionais, que é o quê? E fora dos conjuntos de toda essa construção, a gente tem os números irracionais, tá bom? São os números irracionais. E o conjunto todo, que abarca tudo que a gente trabalha, é o conjunto dos números reais, tá certo? Então, aqui está toda a nossa teoria, nossa teoria de conjuntos numéricos. E, além disso, o que mais a gente tem? A gente também tem os números complexos que vocês vão ver lá no terceiro ano do ensino médio, que eles estão aqui fora, são um conjunto à parte, tá bom? Então, vamos lá. Começando pelo conjunto dos números naturais, pessoal. O que é o conjunto dos números naturais? Os números naturais são todos os números que vão de 0 até mais infinito. Então, se tu imaginar numa reta, são todos os números que estão indo do primeiro, e aí tem o segundo, terceiro, quarto, quinto, 5, 6, 7, 8, até o infinito. Mas a gente ainda pode definir um subconjunto dos números naturais. A gente pode restringir ele de uma forma usando esse n asterisco. Mas aí tu me pergunta, Sor, o que quer dizer esse asterisco? Esse asterisco, pessoal, quer dizer que a gente não vai incluir o número 0. Então, quando tiver um n, um natural, com um asterisco, quer dizer que o 0 não se encontra no conjunto. Ó, dá para notar a diferença deste para este. Então, aqui eu digo para ti, né, que o asterisco ele simboliza que o conjunto ele não vai ter o 0. E aí, com isso, a gente tem essas características, né, que em alguns problemas a gente não pode usar o 0. Depois dos conjuntos dos naturais, a gente está vendo aqui agora o conjunto dos números inteiros. Lembra quando a gente tinha ali o nosso diagrama que mostrava para nós o que eram aqueles conjuntos? Lembra que os inteiros estavam dentro dos conjuntos dos números... Desculpem, os naturais estavam dentro dos inteiros? Por quê? Porque os inteiros eles têm os naturais dentro. Ó. Daqui para cá, nós temos os números naturais. Só que os inteiros, agora eles vêm com a ideia de números espelhados. O que eu quero dizer contigo? Dizer isso para ti. Olha aqui para mim, ó. O que acontece? O 1, a gente pode fazer o espelho dele negativo, menos 1. O 2, a gente pode fazer o espelho dele negativo, menos 2. O 3, a gente pode fazer o espelho dele negativo, menos 3. O 4, a gente pode fazer o espelho dele negativo, menos 4. Então, antigamente, há uns minutos atrás, eu falei para vocês que o conjunto dos números naturais ia de 0 a mais infinito. Agora, o conjunto dos números inteiros, ele vai de menos infinito a mais infinito. Então, para te não te confundir, lembra que naturais de 0 a mais infinito. Inteiros, a gente vai ter uma cópia dos naturais negativo. Então, a gente vai começar a ter eles todos negativos. Certo? E os naturais, como eu te disse, está contido nos inteiros. Então, os naturais é um subconjunto dos inteiros, que a gente vê que eles estão aqui. Certo? Então, aqui, quando a gente estuda os números naturais, os números inteiros, diferente dos números naturais, a gente ainda vai dividir os inteiros em 5 casos que a gente pode analisar. O primeiro inteiro que a gente pode analisar são os inteiros não nulos. Que lembra, ó, a gente tem um asterisco. Então, o que quer dizer isso? Que o 0 não se inclui no nosso conjunto, como vocês podem ver aqui. A gente também tem os inteiros não negativos, que vai ser o símbolo de inteiro com um mais aqui.
Se tiver esse mais aqui, quer dizer que eu só vou pegar os inteiros positivos, só de 0 a mais infinito. Se eu pegar os inteiros positivos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os positivos e ainda, olha aqui, ó, tem o asterisco, quer dizer que eu vou tirar o 0. Então eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, até mais infinito, sem o 0. Essa é a diferença entre esses dois conjuntos. A gente pode pegar também os inteiros não positivos, que vai ter esse menos aqui, significa que eu vou pegar de menos infinito, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Mas se eu pegar os inteiros não negativos, que são os negativos a menos do 0, eu não vou ter o 0, que é a diferença aqui. Então, o que destaca, né, o nosso estudo nessa parte? A gente se ligar que o que significa quando tem asterisco e quando não tem. Quando tem asterisco, a gente não vai ter o 0, e quando não tem, o 0 vai estar incluso. Mas a gente vai fazer exercício sobre isso. Então, para finalizar a nossa aula, vamos fazer esse exercício de verdadeiro ou falso. Tenta tu aí, dá uma pausa no vídeo, toma uma água, um café, um chá, um suco, um refri e tenta. Caso tu não tenha conseguido, vem comigo que eu vou resolver contigo aqui o problema. Então ali a gente tem que marcar V ou F em todos os casos que a gente estiver estudando. O primeiro diz o seguinte, ó. Antes disso, vamos definir aqui embaixo, para a gente nos recordar, qual que é a diferença entre os naturais e os inteiros. Então, lembrando que os números naturais, a gente vai ter o quê? 0, 1, 2, 3, até o mais infinito. E os inteiros, diferente, a gente vai ter menos infinito, vamos supor menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim por diante. Então aqui a pergunta é, o 0 pertence aos números naturais? Olha aqui, ó, o 0 pertence. Então essa primeira aqui a gente já sabe que é V. 3 menos 5 pertence aos naturais? 3 menos 5 é quanto? É menos 2. E menos 2, um número negativo, pertence aos naturais? Não, né? Então esse cara aqui, ele é falso. Os naturais estão contidos nos inteiros? Sim, né, pessoal? Olha aqui, ó. Daqui, deixa eu até mudar a cor. Daqui pra cá, ó. Toda essa parte aqui, ó. A gente tem já os nossos números naturais dentro dos inteiros. Então, com isso, a gente consegue concluir que os naturais estão contidos nos inteiros. Então, essa terceira afirmação, ela é verdadeira. Olha aqui, ó, os naturais unido com os inteiros não negativos e seus próprios inteiros. O que vocês acham? Vamos construir junto aqui, ó. Os naturais, a gente já viu que é o quê? 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Os inteiros não negativos, os inteiros não negativos, o que a gente viu? Isso aqui é menos infinito, né? Deixa eu até apagar o menos infinito ali, que a gente pode simbolizar ele com 3 pontinhos. Então é menos infinito, vamos supor menos 2, menos 1 e 0. Então olha aqui, se eu unir os dois, lembra que a união de dois conjuntos, a gente vai fazer o que? A gente vai botar todos os elementos que a gente tem. Então a gente vai ter isso aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. E com isso aqui a gente não montou os nossos números inteiros, os negativos e os positivos. Então isso aqui é V, pessoal. Vamos olhar esse aqui, ó, esse E. Os inteiros positivos e os inteiros não negativos. Isso é o vazio? Vamos pensar juntos. Inteiros positivos. Isso aqui vai ser o que? 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Os inteiros não negativos vai ser 3 pontinhos. Vamos supor menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Então, se eu fizer a interseção dos dois conjuntos, lembra que interseção é aquilo que os dois conjuntos têm igual.
que eles têm igual entre os dois? O valor 0. Então significa que essa interseção ela não é vazia. É vazia quando não tem nada em comum. Então, falso. Menos 3 ao quadrado pertence aos inteiros não positivos? Não negativos? Menos 3 ao quadrado é 9. E 9 não pertence aos inteiros negativos, porque aqui o 9 é positivo e aqui eu só tenho números negativos. Então isso é falso. Menos 3 vezes menos 5, menos com menos dá mais 15. Isso aqui é a mesma coisa que 15. 15 pertence aos inteiros positivos? Pertence aos inteiros positivos, sim. Então é verdadeira. E 0 pertence aos inteiros negativos? Ó, se não tem asterisco, significa que o 0 está incluso. Se eu tivesse um asterisco aqui, eu não incluiria o 0, né? Porque eu vou escrever aqui, ó, inteiros positivos, vamos supor. Então vai ser aqui, ó, 1, 2, 3, até o infinito, porque o asterisco garante que a gente não vai usar o 0. Mas aqui não tem asterisco, então significa que isso aqui é V. Espero que tu tenha entendido. Qualquer coisa que tu não entendeu, por favor, coloca aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Nos vemos na próxima aula. Tchau!